Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal de equações diferenciais. Bom, agora a gente vai aprender um outro método, né, para a gente buscar soluções de equações diferenciais, porém não serão mais as equações homogêneas, né? Mas agora a gente vai estudar um pouco sobre como buscar soluções de equações não homogêneas, né? Ou seja, são equações diferenciais lineares de segunda ordem em que a gente vai considerar agora junto com o termo g de t, onde p, q e g, né, são funções contínuas em um mesmo intervalo aberto, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer para buscar as soluções é, a partir desta equação diferencial, escrever o que a gente vai chamar de sua equação homogênea associada, que é basicamente você pegar essa equação diferencial e, no lugar do g, igualar a zero, tá? Que isso vai ser bem importante para a gente. Então, quando a gente pegar uma equação diferencial não homogênea e a gente considerar a parte homogênea, a gente diz que essa aqui vai ser uma equação homogênea associada. Muito bem. Bom, com isso, né, a gente pode enunciar o nosso primeiro resultado para a gente buscar essas soluções. O nosso primeiro resultado ele vai ser o seguinte. Deixa eu dar um print aqui. Vai ser o seguinte teorema. Que fala o seguinte, ó, que se a gente tiver duas soluções da nossa equação não homogênea, que é dadas por esses y maiúsculos, né, y, y2, então quando você subtrair essas soluções, ela vai ser uma nova solução da sua equação homogênea associada. E além disso, a gente consegue, né, esse complemento, que vai ser o seguinte, né, que vamos ir por partes, né? Primeiro vamos começar a entender o que significa isso, esse primeiro momento aqui, esse primeiro passo. Depois a gente se preocupa com se além disso. Então, aqui é o seguinte, se y e y2 são soluções, né, da equação homogênea. No caso aqui é 150, porque nas notas de aula essa equação aqui ela é a equação 150. Vamos escrever o que significa cada uma delas ser solução, né? Então, se y1 é solução, então a gente pode escrever. Então, o y1 ele satisfaz a equação, né? Então, ele satisfaz esse tipo de coisa aqui, ó. Se o y2 é solução, acontece a mesma coisa. Ele também satisfaz a equação. Aí o que basta a gente fazer? Bom, basta a gente subtrair uma equação da outra. Se a gente subtrair uma equação da outra, o que a gente vai ter? A gente vai ter isso daqui menos isso daqui. Aí eu posso isolar o P de T.
posso isolar o Q de t. E g de t menos g de t é zero. Bom, aí pela linearidade, né, das derivadas, né, eu posso reescrever isso daqui como sendo isso daqui, tá? Posso reescrever isso daqui como sendo isso daqui também. E o resto eu repito. Então, com isso, o que a gente tem, né? A gente tem que, de fato, né, se eu pegar a subtração do y1 maiúsculo com o y2 maiúsculo, essa nova função ela vai ser solução da equação homogênea associada. Tá? Agora vamos ver o que é o complemento, né? Se além disso a gente tiver que y1 minúsculo e y2 minúsculo formam um conjunto fundamental de soluções para a equação homogênea, que é esse 151, então essa expressão aqui Então, o lance é o seguinte, ó. Então a gente consegue escrever y menos y2 dessa forma. Por quê? Pelo seguinte, ó, se a gente acabou de verificar que y menos y2 é a solução da homogênea. E se esses dois aqui minúsculos formam o conjunto fundamental de soluções para a homogênea, então qualquer solução da homogênea pode ser escrito dessa forma, certo? Então, se o y menos o y2 é solução da homogênea, então ele vai ter essa cara. É basicamente isso, certo? E esse tipo de coisa vai nos prover algo muito interessante, que é o seguinte, vamos pegar agora essa expressão e vamos reescrever aqui embaixo. Então, a gente tem que y1 menos y2, que é a solução da homogênea, pode ser escrito dessa forma, como sendo C1 y1 mais C2 y2 minúsculo, tá? Aí o que eu posso fazer agora? Eu posso isolar aqui esse y1 e passar o y2 maiúsculo para o outro lado. Então, a gente tem isso daqui, ó. Aí o que acontece, né? Aqui é o seguinte, a gente viu que isso daqui é a solução da homogênea. Isso aqui é o que a gente vai chamar de solução particular da não homogênea, tá? E isso aqui também vai ser uma solução da não homogênea. Só que o que a gente percebe aqui? Que a solução da não homogênea ela pode ser dada a partir desses termos, né? Então, para a gente obter uma solução da equação diferencial, basta que aconteça o quê? Basta que aconteça o seguinte, que você encontre soluções da equação homogênea mais uma solução particular. Então, as soluções, né, as soluções gerais da equação não homogênea, elas vão poder ser descritas dessa forma, que acaba sendo uma consequência imediata, como a gente viu, né, desse teorema 10.1, que no final acaba sendo um teorema também, né, que poderia muito bem ser um corolário por se tratar de uma consequência direta, mas no livro do Boyce, aí ele deixou isso como um teorema, que você pode estar descrevendo desta forma aqui. Aqui nas notas de aula está como teorema 10.2. Então, aí ele diz exatamente isso, né, que a solução geral da equação não homogênea, né, ela vai ser dada
como sendo uma combinação, né, da solução geral da homogênea mais uma solução particular. Ok? Muito bem, então com isso, né, a gente tem o seguinte, a fim de encontrar soluções para equação não homogênea, para equações diferenciais não homogêneas, a gente vai focar os nossos esforços agora em busca dessa solução particular. E o método que a gente vai aprender agora, que é o método dos coeficientes indeterminados, vai servir para esse propósito, tá? Então, vamos aprender esse método a partir de alguns exemplos, né? Em que esse método vai consistir no quê, né? Vai consistir em a gente tentar dar um chute certeiro, né? Então, a gente, dependendo do tipo de equação diferencial, a gente vai definir, vai chutar uma solução em que vai ter algum coeficiente e alguma função aqui, certo? Que vai ser coerente com a nossa equação diferencial. E aí a gente vai jogar essa tentativa de solução na equação diferencial, tentar buscar alguma relação para conseguir encontrar qual que é o valor desse coeficiente A aqui, né? Por isso que a gente chama esse método do método dos coeficientes indeterminados. Bom, acho que vai ficar mais claro a partir do seguinte exemplo. Então, deixa eu copiar aqui o exemplo. Então, vamos começar com esse exemplo aqui, né? Que ele pede para a gente encontrar a solução particular dessa equação diferencial. Então, aqui é o seguinte. Quando você encontrar equações diferenciais em que o seu termo g de t ele é dado por uma exponencial, um bom chute para a solução é algo que também envolva exponencial. Como, por exemplo, aqui você tem o e elevado a 2t. Então, você repete a exponencial, tá? Ficando atento com quem acompanha o t no expoente. E aí, a gente vai fazer o seguinte, vamos derivar uma vez, duas vezes, substituir na equação, já que a gente está fingindo que isso aqui é uma solução, então ele vai satisfazer a equação. E tentar determinar qual que é o valor de A. Então, beleza, se a gente derivar isso aqui uma vez, vai ser 2A elevado a 2t. E se a gente derivar mais uma vez, a gente vai ter 4A que multiplica e elevado a 2t. Substituindo na equação diferencial, a gente vai ter o seguinte, que no lugar do y', a gente vai colocar 4A e elevado a 2t, menos 3 que multiplica a solução com uma derivada somente, né? Então vai ser 2e elevado a 2t, menos 4 que multiplica o y, que vai ser a e elevado a 2t. Tudo isso igual a 3 que multiplica e elevado a 2t. Muito bem. Se a gente juntar todos os termos, vamos ter o seguinte, né? Que esse aqui vai embora com esse. Aí vai sobrar o menos 6. Ah, faltou um A aqui. Vai sobrar o menos 6A e elevado a 2t, que é igual a 3e elevado a 2t. Bom, eu posso cancelar essa exponencial porque ela nunca vai se anular. E no final a gente conclui que o A ele vai ter que ser igual a menos 1/2. Então, sendo assim, a nossa solução, né,
particular, ela vai ser igual a menos meio e elevado a 2t. Certo? Então, sempre que você se deparar com esse tipo de situação, você vai tentar fazer esse chute. Bom, vamos para um próximo exemplo agora. Então, se a gente pegar agora este exemplo, a gente pode tentar fazer o seguinte chute. A gente pode tentar falar que, olha, então basta eu considerar A que multiplica seno de t. Bom, aí o que acontece, né? Se a gente derivar uma vez, vou colocar aqui do lado, né? A gente derivar uma vez, aí eu vou ter que isso daqui vai ser igual a A cosseno de t. E se eu derivar isso aqui duas vezes, vai ser igual a menos A seno de t. Certo? Aí eu substituindo, né, aqui na equação, o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai ter menos A seno de t, menos 3 que multiplica A cosseno de t, e menos 4 que multiplica A seno de t, e tudo isso igual a 2 seno de t. Muito bem, aí agora do lado esquerdo vamos juntar as expressões que tem seno, né? Então a gente vai ter menos 5, deixa eu ver, é isso mesmo, né? Menos 5 seno de t, e a gente vai ter o menos 3 cosseno de t, que é igual a 2 seno de t. Ok. Aí o que acontece, né? Que a gente tem que... Bom, essa equação ela tem que ser satisfeita para todos os valores de t, né? Então, se tem que ser satisfeita para todos os valores de t, em particular, tem que valer para t igual a 0 e t igual a π sobre 2. Que não é à toa esses valores que a gente escolhe, né? A gente escolhe t igual a 0 para a gente poder zerar o seno e ver qual é o valor do cosseno e o t igual a π sobre 2 para zerar o cosseno, né? E ter o seno igual a 1. Só faltou eu colocar algumas coisas aqui, né? Faltou colocar aqui é menos 5a, né? E aqui é menos 3a também, né? Beleza. Aí o que acontece, né? Que se você colocar o valor do t igual a 0, você vai ter que o seno vai zerar, vai ficar só o cosseno, né? Então, para t igual a 0, a gente tem que menos 3a vai ser igual a 0, certo? Porque vai ficar porque vai zerar tudo, né? E quem acompanha o cosseno aqui é 0. Se o t for igual a π sobre 2, a gente vai ter que menos 5a é igual a 2. Bom, então aqui a gente vai ter um problema, porque a gente tem que o a está dando dois valores diferentes. Então, qual que é a conclusão que a gente tira? Que, infelizmente, esse chute não é o melhor chute possível, né? Só que repara o seguinte, né? Quando a gente vai derivar o seno, aparece cosseno também, né?
Então, talvez o chute não seja algo tão simples, né? Talvez valha a pena a gente chutar uma solução que envolva tanto seno quanto cosseno. Então, talvez algo nesse sentido aqui, ó. A que multiplica seno, mais B cosseno de T. Bom, aí agora, né, se a gente for pegar a derivada e fazer a mesma coisa que a gente fez, né? Então, deriva uma vez. Aí você vai ter que vai ser A cosseno de T menos B seno de T. Deriva de novo. Então, eu vou ter menos A seno de T. E se eu derivar isso aqui mais uma vez, vai ficar cosseno de T. Aí, substituindo agora na equação diferencial, né, a gente vai ter o seguinte, que só reescrevendo aqui embaixo, né, então a gente vai ter que y duas linhas, menos 3y' menos 4y vai ser igual a... Então, aqui eu tenho menos A seno de T menos B cosseno de T menos 3 que multiplica o linha, né, que vai ser A cosseno de T menos B seno de T, e menos 4, né, que multiplica o y. Certo, aí a gente ajeitando tudo, a gente vai ter o seguinte, que isso aqui vai ser igual a menos A mais 3, eu vou colocar direto, ó, vai dar menos 5A pegar tudo que acompanha o seno, então vai ser menos 5A mais 3B, que acompanha o seno de T. Mais, quem acompanha o cosseno, né, vai ser menos 3A menos 5B, que acompanha o cosseno. Que vai ser igual a 2 seno de T. Aí, novamente, a gente tem uma equação trigonométrica, né, que tem que ser válido para todo T. Em particular, para T igual a 0 e T igual a π sobre 2. Para T igual a 0, então a gente vai ter que menos 3A menos 5B é igual a 0. Para T igual a π sobre 2, vai zerar o cosseno e vai sobrar o seno. Então, a gente vai ter menos 5A mais 3B, que é igual a 2. Aí, agora a gente consegue resolver essa equação, esse sistema linear, né? E aí, você resolvendo ele, você vai concluir que o seu A ele vai ser igual a menos 5 sobre 17, e o seu B ele vai ser igual a 3 sobre 17. Sendo assim, a sua solução particular ela vai ser igual a menos 5 sobre 17, que multiplica o seno de T,
mais 3 sobre 17, que multiplica cosseno de t. Muito bem. Então, como a gente viu, para cada caso vai ter um chute diferente. Eu vou mencionar rapidamente outros casos, né, que a gente pode ter e quais são os chutes certeiros. Então, se a gente quiser encontrar uma solução particular desse tipo de equação diferencial, em que o nosso termo g é um polinômio, um chute que vai funcionar aqui é você escolher a sua solução particular, né, sua tentativa de solução particular, como sendo um polinômio com o mesmo grau do polinômio que é o termo g de x. Não esquecendo das constantes, né? Então, como a gente tem um polinômio de grau 2, então você vai ter 3 constantes para determinar. Certo? Caso você tenha alguma equação diferencial que misture, né, o que a gente já viu, ou seja, que misture no sentido de multiplicar, né? Por exemplo, essa daqui, aí o que você pode fazer é multiplicar o chute para exponencial e o chute da função trigonométrica. Então, um bom chute para esse caso aqui vai ser o seguinte: é você determinar uma constante acompanhada da exponencial e do cosseno, do mesmo argumento que aparece aqui, mais uma constante que a gente vai determinar, um coeficiente, né? Seno de 2t, mantendo a coerência, né, do argumento. Além disso, você também pode ter esse tipo de caso aqui também, ó, em que você tem que o g ele é dado pela soma de funções contínuas, conhecidas. Então, por exemplo, se for algo assim, então o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte: você pode determinar a solução de cada equação, você vai repetir a equação homogênea e vai considerar somente cada parcela aqui da soma do seu termo g. Então, a solução para esse caso vai ser o quê? A solução particular. Vai ser a soma da solução particular dessa primeira equação, da soma da solução particular dessa segunda equação. Porque se você reparar bem, se você pegar a soma, ela vai satisfazer vai satisfazer essa primeira equação, satisfazer a segunda. Bom, se você somar as duas equações, vai satisfazer com relação ao g somado aqui, né? Então, na verdade, você vai fazer o chute para cada uma delas, né? E somar a solução de cada uma. Então, lembrando, né, que a gente já calculou antes, né, o que é a solução de cada uma. A gente viu que a solução dessa primeira equação é meio elevado a 2t. Agora eu não lembro se é meio ou menos meio. Vamos dar uma olhada lá. É menos meio. Então é menos meio mais a outra solução, que é 3 sobre 17 cosseno de 2t. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, lá é diferente. Lá é
Só um minutinho. É T somente. Vou colocar só T aqui, né? Para ficar igual ao de cima. Então aqui é o T também. Tá. Aí aqui beleza, né? Aí aqui é a solução que a gente viu mesmo. Então, isso aqui, 3 sobre 17 cosseno, menos 5 sobre 17 seno. E é isso, gente. E são combinações. Aí, às vezes, tem alguns casos que o chute não vai funcionar, que você tem que testar algumas coisas. Mas, em geral, para esses tipos de funções que a gente viu aqui para trás, esses chutes não têm erro, tá bom? Bom, agora a gente vai ver um método que vai servir como um complemento do método dos coeficientes indeterminados, né? Que vai ser o método da variação de parâmetro. Bom, vamos tentar entender como é que funciona o método da variação de parâmetros a partir de um exemplo. Então, vamos tentar encontrar uma solução particular para essa equação diferencial. Ok, e vamos delimitar o domínio do t, né, das funções. No caso aqui seria só a g de t, né, já que a 4 e a 1 aqui são funções constantes, né, nesse intervalo aqui. Certo. Então, a princípio, né, a gente vê que esse tipo de equação diferencial ele não se enquadra nos exemplos que a gente viu para o método dos coeficientes indeterminados. Lá a gente viu correlação a seno, cosseno, mas não levando em conta o quociente ou a razão entre seno e cosseno. Bom, então vamos tentar o seguinte método. Primeiramente, vamos considerar a equação diferencial homogênea associada, que vai ser essa equação bem simples aqui, tá? Se a gente for buscar a solução dessa equação diferencial, a gente vai transformar essa equação numa equação característica e as duas raízes serão conjugadas complexas, que vão ser 2i e menos 2i. Então, as soluções para a equação diferencial homogênea serão as seguintes, que vai ser y1 igual a cosseno de 2t e y2 igual a seno de 2t. Como a gente já viu anteriormente, essas duas funções elas vão formar um conjunto fundamental de soluções para a equação diferencial homogênea. Tá? Então, de forma que a solução geral, que eu vou chamar aqui de YC, não sei por que o livro chama assim, mas tudo bem, ela é dada da seguinte forma. Então, aqui você tem cosseno de 2t mais C2 seno de 2t. Perfeito. Então, ok, né? Então, essa é a solução para a equação diferencial homogênea associada. O método da variação de parâmetros consiste no seguinte, a gente vai fazer algo semelhante com o que a gente fez com a técnica que a gente viu de D'Alembert, que a gente pegava a solução e trocava, né? A gente pegava uma solução geral e trocava a constante por uma função. Então aqui a gente vai fazer exatamente isso, né? A gente vai pegar essa solução geral da homogênea,
trocar cada uma das constantes por funções. E a gente vai substituir agora na equação não homogênea, na equação original, e tentar determinar quais são os valores para o que são as funções y1, u1 e u12. Muito bem. Bom, então, para fazer isso, o que a gente precisa primeiro? Derivar uma vez, derivar duas vezes, né? Substituir na equação e tentar achar algumas relações. Então vamos lá, se a gente derivar isso uma vez, a gente vai ter o seguinte, vai ter y' de t, que vai ser igual a... Eu já vou colocar aqui direto, já isolando termos semelhantes, né? Mas se você derivar e você pode fazer esse tipo de organização que eu vou fazer aqui tranquilamente. Só é um pouco longo, né? Porque você vai ter que aplicar a regra do produto aqui duas vezes. Mas sai. Só tem um pouco de paciência. Então, beleza. Aí a gente tem esse termo aqui. Deixa eu melhorar esse 2t aqui. Mais... Aí agora eu vou colocar os termos que envolvem as derivadas de u1 e u2. Então a gente vai ter u1' de t que multiplica cosseno de 2t. E a gente vai ter o u2' que multiplica o seno de 2t. Ok. Aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos derivar mais uma vez? Não. A gente vai colocar uma condição aqui que, a princípio, ela é muito estranha, mas ela vai fazer muito sentido logo mais, que é o seguinte, que a gente vai ter que montar um sistema para a gente encontrar as soluções U1 e U2, né? As soluções não, o que são, de certa forma são soluções, mas a gente vai ter que dar um jeito de montar um sistema para determinar o que é o U1 e o U2, né? E seria muito bom se a gente conseguisse montar esse sistema envolvendo somente uma derivada. Mas para a gente montar um sistema, por exemplo, eu quero montar um sistema assim, ó. Eu quero alguma coisa que multiplica o 1 mais alguma coisa que multiplica o 2', que vai ser igual a algum número aqui, alguma outra coisa que multiplica o linha mais alguma outra coisa que multiplica o 2', que vai ser igual a alguma outra coisa, tá? Então, seria muito bom se a gente tivesse duas condições, né? Duas equações envolvendo as derivadas de U1 e U2, para a gente poder achar os valores de U1 e U2, depois integrar cada um e resolver o nosso problema. Então, para a gente conseguir obter esse sistema, a gente vai exigir, a princípio, que isso daqui é igual a zero, tá? Porque se a gente exigir que isso daqui for igual a zero, vai sobrar o quê? Vai sobrar só esse pedaço aqui, ó. E aí quando eu derivar ele mais uma vez, aí vai aparecer termos com uma derivada só, né? Que não vai aparecer o 1 duas linhas, né? Nem o 2 duas linhas, para a gente montar esse sistema. Aí é basicamente para isso, né? Bom, pelo menos foi o que eu entendi, como me convenceu de por que a gente faz isso. Ok, então, derivando isso aqui mais uma vez, a gente vai ter a seguinte expressão. E
Bom, e novamente, né, dando uma ajeitada nos termos, né? Então a gente vai ter aqui, ó, menos 4u1 de t cosseno de 2t menos 4u2 de t seno de 2t menos 2u1 de t menos... faltou aqui, menos seno de 2t mais 2u2' de t cosseno de 2t. Tá, não é uma expressão curta, né? Mas pelo menos a gente só tem termos envolvendo uma derivada, tá? Aí agora, substituindo na equação diferencial, que eu vou reescrever ela aqui, que a equação é y2' mais 4y, que é igual a 8 tangente. Tá, então vamos substituir. Bom, felizmente aqui a gente consegue copiar tudo, então deixa eu copiar aqui. Então, essa expressão aqui que eu estou copiando, ela vai entrar aqui no lugar do y duas linhas, tá? Então, essa aqui é a expressão do y duas linhas. Aí agora a gente vai ter o quê? 4 que multiplica a y, né? Lembrando que y é o quê, né? Y vai ser u1 de t, que multiplica cosseno de 2t, e o 2 de t, que multiplica seno de 2t. E tudo isso, né, igual a 8 tangente de t. Bom, aqui algumas coisas vão cancelar, né? Por exemplo, isso aqui vai embora com isso aqui vai embora com isso, e vai sobrar somente esses termos, né? E aí o que dá pra gente fazer? Olha, dá pra gente fazer o seguinte, dá pra gente reescrever esses termos, né, da seguinte forma. Eu vou dividir tudo por 2, então eu vou ter menos u1 linha de t seno de 2t mais u2 linhas cosseno de 2t, que é igual a 4 que multiplica tangente de t. Beleza, temos uma equação. E temos a outra equação também que lá de cima, né? Que a gente pegou esse termo aqui todo e igualou a zero. Então a gente tem u linha de t, que multiplica cosseno. Vamos só rever lá. Cosseno mais u2 linha de t, que multiplica, aqui é seno, né? De 2t, que é igual a zero. Beleza? Muito bem. Aí o que acontece, né? Que aí você resolvendo esse sistema, né? Você, por exemplo, pegando esse de baixo aqui, né? E isolando o 2', por exemplo, né?
Você vai ter que U2' vai ser igual a menos U', cosseno de 2t, seno de 2t, sabe? Aí você vai depois pegar isso daqui e jogar na equação de cima, nessa de cá. Aí jogando nessa de cá, você vai encontrar aqui o 1' vai ser igual a 8 tangente ao... não, aqui não é tangente quadrado não. Tangente de t seno de 2t dividido por 2. E aí você conclui que isso vai ser menos 8 seno ao quadrado de t. Certo? Ok. E aí, uma vez que você conhece o valor do U', você também vai conhecer o valor do U2', né? Porque é só você voltar no sistema e ver o que dá, né? Aí vai, depois de fazer algumas contas, né? Você vai verificar que vai ser igual a isso daqui, tá? Não se preocupe, tá? Com o fato de dar umas contas bem complicadas aqui, porque esse não é o objetivo. O objetivo é só a gente entender, né? O que é esse método. E daqui a pouco a gente vai ter uma fórmula geral para a gente usar. Tá? E aí é o seguinte, né? Aí uma vez que você conhece o U1' e o U2', aí basta você integrar cada um. Então, se você integrar cada um, você vai ter o seguinte, você vai ter que o U1 de t, ele vai ser igual a 4 seno de t cosseno de t menos 4t mais C1. O U2, ele vai ser igual a 4 ln de cosseno de t menos 4 cosseno ao quadrado de t mais C2. E aí o que acontece? A hora que você volta, né, a hora que você substitui lá atrás, né, lembra que lá atrás a gente falou que a gente queria, né, que a nossa expressão fosse desse jeito, né? Cosseno de 2t mais o 2 seno de 2t. Aí é o seguinte, então vai ser y igual a... Aí a gente copia aqui, que é o U1, né? Então vamos copiar aqui o valor de U1 e colocar aqui, certo? Aí tudo isso multiplicado cosseno de 2t. Aí agora a gente vai pegar o valor de U2. Tudo isso multiplicado, né? O seno de 2t. Aí você pode reescrever essa expressão da seguinte forma. Você pode pegar isso aqui e escrever assim. Vou fazer direto aqui, ó. Você pode colocar 4
seno de t, cosseno de t, que multiplica a menos 4t, tá? Tudo isso que multiplica cosseno de 2t, mais 4 ln de cosseno de t, menos 4 cosseno ao quadrado de t, que multiplica seno de 2t, mais... Aí eu vou pegar agora esses termos, né? Ó, o C1 que multiplica cosseno, o C2 que multiplica seno, mais C1 que multiplica cosseno, mais C2 que multiplica o seno. Então, dessa forma, a gente tem a nossa solução geral para essa equação diferencial aqui, né? Para a equação diferencial não homogênea. Porque a gente viu lá atrás que para a gente obter uma solução geral para uma equação diferencial linear não homogênea, basta que aconteça o seguinte, né? Que primeiramente a gente tenha uma solução geral da equação homogênea e depois uma solução particular. Então a gente vê que a solução particular ela é dada por esses termos, né? Que vai ser a integral do U1 e U2 sem a gente considerar as constantes, né? Quando você integra, tá? E como é que a gente chega numa fórmula, né? Para a gente calcular isso? A fórmula ela vai ser dada da seguinte forma. Vamos pegar aqui essas equações que eu escrevi aqui atrás, que aqui que é o coração do negócio. Se eu pegar essas equações e substituir vamos substituir por coisas genéricas assim, né? Então vamos supor que a gente tenha a seguinte equação diferencial linear não homogênea, tá? E aí, suponha que y1 e y2 sejam soluções da equação homogênea. Agora vamos tentar reescrever esse sistema, só que de maneira um pouquinho mais geral, né? Considerando essa equação diferencial não homogênea e essas soluções para a equação homogênea. Então repara que quando a gente monta isso daqui, essa aqui vai ser a derivada do que a gente chamou de y1 e isso aqui vai ser a derivada do y2. Tá? Porque se você for ver, ó, derivada de cosseno é menos seno, né? E o sinalzinho sai aqui para fora. Derivada de seno é cosseno. Então, dessa forma, né, a gente vê que isso daqui é y1 e isso daqui é y2, tá? Então, no final, você vai ter o seguinte sistema, né, que vai ser menos,
na verdade, nem precisa do menos, né? É só você colocar exatamente isso, né? Que vai ser o... Porque o menos ali é da derivada. Então vai ser o y1' de t. Desculpa, o', né? Agora, para ficar mais fácil, colocar assim, ó, o', y1' mais o 2', y2', que é igual a g de t. E embaixo é aquela primeira condição que a gente deu, né? Que foi o quê? Isso aqui, mais isso aqui que é igual a zero. Aí, se caso você pegar para resolver isso, você vai perceber que o seu y1, ele vai ser exatamente, desculpe, o y', ele vai ser exatamente igual a y2, g de t, ou só o g, dividido pelo Wronskiano, de y1 com y2. Tá? Porque, ó, aparece y, aparece as derivadas dele, né? Então você vai acabar se deparando com esse tipo de coisa. E o y2, algo semelhante. Que vai ser o quê? Desculpa, u2. Eu tô falando y, mas eu tô escrevendo u aqui, viu, gente? E o Wronskiano aqui embaixo também. Linha. Então, no final, o u1 e o u2 vai ser a integral de cada um dessas razões aqui. Então, para você determinar o u1 de t, isso aí vai ser a integral... Ah, perdão, aqui faltou um menos. Vai aparecer um menos aqui também. Então, vai ser menos y2 de t, g de t, dividido por isso aqui dt, e aí vai aparecer uma constante, né, depois que você integrar. E o y2 vai ser a integral y2, o 2 de t vai ser a integral de isso daqui. Certo? Então, com isso, a gente tem uma fórmula, né, para calcular o método da variação de parâmetros, né? Se você reparar bem, essa fórmula, esse método, ele meio que resolve, né, qualquer equação diferencial. Mas então por que a gente não usa esse aqui direto? Para que aprender o método dos coeficientes determinados? Pelo seguinte, porque não é qualquer integral que vai ser fácil da gente resolver. Tá? Então, beleza, tem algumas equações que a gente não vai conseguir resolver por coeficientes indeterminados e que a integral é mais ou menos tranquila de calcular, mas tem integral que fora software na mão não sai. Tá? Então deixa eu só colocar aqui o teorema e vamos ver um exemplo de como a gente usa esse teorema. Porque fazer aquele passo tudo de novo vai ser meio doloroso, né? Então, esse daqui é o teorema, tá? Que é basicamente o que eu escrevi ali. Aí aqui, falta só, aqui ele coloca os limites de integração que faltou colocar nas notas de aula, mas esse T0 aqui é um ponto qualquer que você pega no intervalo, só para você não fugir da constante, né? Vamos assim dizer. Mas na prática a gente vai calcular a integral indefinida mesmo e vai dar certo do mesmo jeito. Então, vamos lá, vamos ver o exemplo
Então, o exemplo aqui é o seguinte. Vamos encontrar uma solução particular para essa equação diferencial aqui, ó. Certo. Aí o que a gente faz? Bom, vamos buscar os termos para preencher nessa fórmula, né? Então, a primeira coisa é buscar o y1 e o y2, que são soluções da equação homogênea. Bom, a equação homogênea nossa é essa. Bom, aqui você vai ter raízes duplas e complexas, né, que vai ser... Quando você monta a equação característica, né, você vai ter que as raízes vão ser 3i e menos 3i. Então, o seu y1 ele vai ser cosseno de 3t. E o seu y2 vai ser seno de 3t. Tá, aí você calculando o Wronskiano, você vai ter cosseno, o determinante, né, aqui de cosseno de 3t, seno de 3t, aí você derivando esse primeiro vai dar menos 3, que multiplica seno de 3t, e derivando o segundo você vai ter 3 cosseno de 3t. E aí calculando o determinante, você vai ter que isso vai dar 3, porque você vai ter 3 cosseno quadrado mais 3 seno quadrado, tá? Aí agora é só a gente jogar na fórmula e calcular a integral. Então, o U1, né, como a gente viu ali em cima, ele vai ser a integral do y2, g de t, ou só o g, né, dividido pelo Wronskiano, tá, dt. Então, o y2 para a gente é o quê? O y2 é seno, então é integral, né, de seno de 3t. O nosso g é 9 secante ao quadrado, então vai ser 9 secante ao quadrado 3t também? 3t também. Dividido pelo Wronskiano, né, que deu 3. Tá, então a gente passa as constantes para fora, né, que na verdade esse vai embora com esse. Então vai ficar 3, né, aqui fora. E o que mais que dá para a gente fazer? Dá para eu reescrever isso aqui, ó. Seno de 3t. Secante, o que é secante, né? Secante é 1 sobre cosseno. Então, eu vou ter cosseno ao quadrado, né? Que é cosseno vezes cosseno aqui, dt. Então, isso daqui vai virar tangente. Então, vai ser tangente vezes secante. Então, a gente tem que isso, né? Vai dar 3, que multiplica tangente vezes secante. Bom, se você olhar nas tabelinhas de integral, quando você pega a integral de tangente vezes secante, dá secante.
Só que como aqui a gente tem o 3, né? Então você vai ter que fazer uma correção. Então vai ficar... Então a integral disso daqui vai ficar secante de 3t dividido pela correção, né? Porque quando você deriva o secante, você vai ter que usar a regra da cadeia, né? E aí sai o 3 para fora, que cancela com o 3 aqui de baixo. Então isso aqui dá secante de 3t. Ok. Então, determinamos o U1. Agora vamos determinar o U2, que é o seguinte. Então, e depois eu coloco o menos aqui, viu? Que na fórmula tem um menos y, depois a gente se preocupa com isso. Então, o U2, ele vai ser integral de y1g dividido pelo Wronskiano. Então vai ser cosseno 9 secante ao quadrado 3t dividido por 3 dt. Bom, aí aqui é o seguinte, secante, né? Bom, aí passo 3 para fora de novo, né? Que vai cancelar o 9 com 3. E aí você tem o seguinte, você tem integral de cosseno que multiplica 1 sobre cosseno quadrado, né? Aí você pode cancelar esse com esse. E aí você tem secante, né? Aí você olha o formulário lá das integrais e você vai ver que isso daqui vai dar 3, que multiplica... Bom, integral de secante é um negócio bem chato, né? Que é ln de módulo de secante mais tangente, só que dividido pela correção, né? Então vai ficar só o ln. Ou seja, a nossa solução particular vai ser dado pelo seguinte, vai ser y de t, que é igual a menos a primeira integral, né? Então que vai ser, desculpa, menos, vamos lá, para a formulinha, ó. y1 vezes a integral, y1 é cosseno, então vai ser menos cosseno de 3t e a integral, né, que deu secante. Mas, pela fórmula vai ser o quê? y2, que é seno de 3t, que multiplica a integral, né? E detalhe, né? Aqui você tem que secante é 1 sobre cosseno. Então, isso aqui tudo, na verdade, dá 1, né? Então, você tem que isso aqui tudo vai ser menos 1. Muito bem! Então, não é muito direto, né? Mas é só você calcular separadamente cada coisa e utilizar a fórmula que você consegue resolver por esse método. Tá certo então, pessoal? Então, essa semana foi isso. Se cuidem e até a próxima!